Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 5, tá, irmãos? Nessa noite, dia especial, onde se comemora o nascimento de Cristo, fui levado a meditar nesse texto aqui, com os irmãos. Então, queria ler com os irmãos o verso 4 e o verso 5 de Gálatas capítulo 4. Verso 4, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo a graça de Deus. Senhor, quão maravilhoso é estar na tua casa mais uma vez, podendo orar, podendo ler a tua palavra, podendo cantar a tua palavra, cantar a tua obra, cantar a tua misericórdia, o teu favor, cantar reconhecendo como nós somos carentes e necessitados da tua intervenção nas nossas vidas, seja para nos salvar, seja para nos santificar. Somos pecadores, Senhor. Alguns pecadores necessitados de arrependimento para a salvação, outros pecadores necessitados de arrependimento para a santificação. Nós estamos aqui, Deus, para ouvir acerca de algo que já ouvimos tantas vezes, que tu veio a esse mundo, e a tua chegada nesse mundo mudou a história desse mundo, por mais que muitos ignorem isso. Mas, de fato, a humanidade teve o privilégio de te ter, o Deus soberano, o Deus supremo, o Deus todo-poderoso, encarnando em nosso meio, vivendo as nossas dores, vivendo os nossos sofrimentos, como a tua palavra nos ensina em Hebreus, para que pudesse nos socorrer nos momentos, nos infortúnios da vida. Ó Deus, que nesse dia, nessa noite, mais que especial, todos nós possamos sair daqui com um senso de gratidão mais aguçado sobre as nossas vidas. E eu te peço, Deus, não nos deixe sair daqui sem entendimento do que esses dois versos têm a nos ensinar nessa noite. Que possamos glorificar o teu nome, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Fala aos nossos corações, Senhor, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é comemorado no mundo inteiro, né? Quase no mundo inteiro. Quem tem um calendário igual ao nosso, comemora Natal. O dia do nascimento de Jesus. Eu vou repetir o que eu já falei 2 vezes hoje. É o dia que o aniversariante é esquecido, e não só esquecido, é colocado outra pessoa que não tem nada a ver com o aniversariante, que é o barbudinho de vermelho, Papai Noel, né? Turma enfeita as casas, bota lá o bom velhinho, cita o nome de Jesus, mas fica só citando, porque, na verdade, o rei da festa do aniversário é o Papai Noel. Aí alguns crentes mais radicais não comemoram Natal porque diz que é coisa pagã. Mas aí é o ponto. Se a gente não for comemorar o Natal porque é coisa pagã, então a gente não tinha que fazer aniversário do filho da gente, a gente não tinha que fazer casamento, esse casamento aí que você costuma ir, que tem véu, né, grinalda lá com a mulher, tem os comes e bebes, tudo isso aí é pagão. A gente não tocaria instrumento musical porque foi feito por pagão. O ponto não é esse. O ponto é que Jesus nasceu. Independente da data, Jesus nasceu. Mas já que o mundo todo comemora dia 24 para o dia 25, então vamos comemorar também, mas vamos comemorar do jeito certo. Falando
do aniversariante de fato. Mas sabendo, meus irmãos, que para nós que somos cristãos, não é o aniversário, o nascimento de Jesus, que é o mais importante e o mais relevante. O que de fato é mais relevante para o mundo e para todo cristão, não é o nascimento, mas é a morte de Cristo. E aqui no nosso texto, vai mostrar duas coisas: o nascimento de Jesus e a morte dele. O nascimento vai ficar de forma bem explícita. A morte vai ficar mais escondidinha. Mas ela está aqui, nos 2 versos que a gente leu. Tá certo? O texto eu vou dividir de três pontinhos, que comumente eu faço. E diferente de como eu faço, hoje eu não vou mostrar aí os 3 pontinhos. Que nós vamos dividir esse texto, que vai dar o sentido, o propósito do Natal nesse texto aqui de Gálatas, certo? O primeiro ponto, ele vai estar no verso 4, logicamente. E eu queria ler novamente, pausadamente, esses 2 versos de novo, e aí pontuando com os irmãos as verdades que eu entendo que faz sentido para o nascimento de Jesus e para a morte de Jesus. Com o tema em mente, o propósito do Natal. Tem um propósito do Natal. Natal é natalidade, nascimento. Tem um propósito para o nascimento de Jesus. Tem vários propósitos, mas aqui em especial 3. O primeiro deles, a gente vai encontrar aqui, ó. Olha para o texto aí. A parte A do texto, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Chegou a plenitude do tempo. É interessante que o contexto de Gálatas aqui é legalismo. A turma para a qual Paulo está escrevendo, ela está achando que para adquirir uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual, eles precisam agregar algumas coisas do judaísmo para que, de fato, a obra de Cristo, ou seja, dele vir nascer e morrer para trazer salvação para o seu povo, seja de fato efetivada na vida dessas pessoas. Tem alguns pregadores judaizantes que estão chegando, estão dizendo o contrário do que Paulo ensinou. Paulo disse: Cristo é suficiente. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Quem crê em Cristo, crê que ele nasceu e ele morreu para salvar você da ira do Pai. E você só precisa reconhecer isso. Você não precisa fazer nada, nenhum tipo de ritual. Aí alguém chega dizendo que não é bem assim. Você tem que circuncidar, você tem que guardar algumas festas, você tem que se abdicar de alguns alimentos. Começam a dizer isso. E o interessante aqui de Gálatas é que Paulo, para refutar isso, não é? Ele vai apelar para esse verso 4 e 5, não é? Para mostrar o propósito de Jesus ter nascido, não é? E a salvação que ele trouxe. E que, por isso, Cristo é suficiente. Aí a minha pergunta para o texto era: mas nós não estamos no período dos Gálatas aqui. Nós, diretamente, não estamos sofrendo de legalismo. Alguém dizendo para a gente, eu acredito que você, nessa semana, ninguém pregou para você dizendo: olha, você tem que fazer alguma coisa para de fato você ter convicção de que você foi salvo. Acho que ninguém ouviu isso. Aí a minha pergunta foi, né, segunda: então por que eu tenho que pregar isso? Por que eu tenho que falar isso? Porque, meus irmãos, indiretamente, nós, estamos sendo, não de hoje, mas de muitos anos, levados a um legalismo, de um ritualismo, de reconhecimento, de nascimento de Jesus, como o mundo enxerga. Eu disse aqui para os irmãos que o dia do nascimento de Jesus é o dia que o que nasceu é esquecido e é colocado outro no lugar. Talvez você, literalmente,
não tenha colocado o Papai Noel na jogada. Mas, provavelmente, em algum nível, você tem associado o nascimento de Jesus da mesma forma que a maioria das pessoas associa ao Papai Noel, que não deixa de ser um legalismo, um ritualismo. E o que seria isso? Qual seria o link aí, meus irmãos? Qual seria o link aí, então, que nos conecta? E a gente precisa olhar para esse texto e lembrar do que, de fato, qual é o propósito do Natal, do nascimento de Jesus. Eu vou dizer, a gente perde o senso de soberania de Deus. O legalismo desse Natal do Papai Noel coloca toda a soberania em promessas que se limitam aqui a esse tempo, a esse momento. Algo que eu posso ter, que eu posso tocar, que eu posso sentir. Infelizmente, muitos cristãos associam esse tipo de querer a Jesus e torna Jesus o Papai Noel. Entendeu aí, irmãos? A busca por uma estabilidade. O que as pessoas querem, principalmente porque o nascimento de Jesus está muito próximo da virada do ano. E as pessoas se enchem de expectativas. E essa expectativa eu chamo de um legalismo que já vem ensinado de muitos anos, que Natal é para a gente encher a pança, né, e desejar tudo de bom para as pessoas. Mas isso é errado, pastor? É errado quando você faz isso sem considerar a vontade de Deus, o Deus soberano. Estão entendendo, irmãos? O Deus soberano. Aí, automaticamente, quando você faz isso, você já pensa em promessas maravilhosas relacionadas ao ano que se segue. E aí você junta Papai Noel com Ano Novo e Jesus, a ideia de soberania. Então, daqui eu já faço o link para demonstrar para os irmãos esse texto qual o propósito do Natal. Não é satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, mas é estabelecer que Deus é soberano. E onde é que está isso? Primeiro, propósito do Natal, soberania de Deus. Deus é soberano. Onde é que está isso? Está aí, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo. Olha o que é que o verso 2 vai dizer para a gente. Mas está sobre tutores e curadores até, olha aí, ó, o tempo pré-determinado pelo Pai. O Pai aqui é Deus. O tempo pré-determinado. Aí, para você entender se mais está sobre tutores, tem que ler o verso 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo, tempo, em que o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Esses tutores, que ele chama aqui de curadores, quando você lê o capítulo 3 e continua todo o capítulo 4, ele está fazendo um paralelo com a lei. Com a lei. A lei foi estipulada, os mandamentos, como um tutor, como um professor, que diz para aquela criança, né, o que ela tem que fazer, como cuidar das coisas. Mas, no tempo pré-determinado por Deus, que ele vai chamar no nosso verso 4 de a plenitude do tempo, essa criança vai deixar de ser criança e vai amadurecer. Então, preste bem atenção. Todo o propósito aqui é para mostrar a soberania de Deus, que Deus controla o tempo, que Deus é que determina quando, como, quando, aonde, o minuto, o segundo, o minuto, a hora que vai acontecer. Salomão entendeu isso. Vai lá para Eclesiastes. Abrem Eclesiastes aí, ó. Eclesiastes capítulo 3. A palavra que você vai mais ver aí se repetindo é tempo. Tempo, 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 tempo. Olha aí, ó. Eclesiastes capítulo 3. Olha o que é que vai dizer aí, ó. Achou aí, irmão?
E aí o nosso texto lá, plenitude do tempo. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui até o verso 8. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, arrancar o que se plantou. Verso 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Aí você passa em Eclesiastes, você vai lá. Não é Eclesiastes, não, né? Deixa eu ver. Me fugiu agora o texto. Mas aquele texto que diz, acho que é Provérbios, né? Acho que é Provérbios. Vai lá, Provérbios 16. Volta aí. É, Provérbios 16. Olha o que é que diz, Provérbios 16. Capítulo 16 de Provérbios, verso 1. Coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente faz plano aonde? Dentro de um tempo, né? Mas o texto está dizendo que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Presta atenção. No nosso texto lá de Gálatas, disse, na plenitude do tempo. Nós lemos Eclesiastes, aí diz tempo, 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 tempo. Resumindo, o que Eclesiastes está querendo dizer é a mesma coisa que Paulo está querendo dizer lá. Deus é soberano. Não tem nada que a gente possa fazer que vá mudar os planos de Deus. Já está tudo determinado. Isso é fatalismo? Não. Isso é soberania de Deus. Está tudo planejado. Por melhor intenção que você tenha, você chegue no dia 31 de janeiro, aí você diga assim, que 2023 seja um tempo de alegria, que 2023 seja um tempo de construção, que em 2023 seja tempo de abraçar, que 2023 seja tempo de costurar. Mas vai ser tempo de rasgar, vai ser tempo de derrubar, vai ser tempo de não abraçar, vai ser tempo de chorar. É só você parar e pensar. Por mais que você deseje o que você quiser de melhor, vai acontecer exatamente isso que Salomão descreve. Talvez não aconteça com você, mas vai acontecer com alguém. Quando foi a pandemia, o negócio chegou, foi 2019 ou 2020, meus irmãos? 2020, né? Tava um monte de gente na virada de 2019 para 2020, dizendo o quê? O ano da vitória, prosperidade. Sabe aquele carro que você queria comprar? Esse ano vai vir. Aí você, sei, bom. Sabe aquele casamento que você queria que, sabe? Vai aparecer o cara. Carruagem, a cor mais linda do mundo. Aí todo mundo desejou um bocado de coisa. E não foi pouca gente, não. Até você. Foi não? Desejou um bocado de coisa. Aí o que foi que veio? Parafraseando com Eclesiastes. Não veio não? Não veio choro não, não veio falta de abraço, ninguém podia abraçar ninguém. Foi não? Quem é que estava no controle disso tudo? Era o cão? Era, irmãos? Era não, irmãos, era Deus. Era Deus. Aí Paulo está dizendo lá para os Gálatas. No tempo certo, no tempo pré-determinado, Deus olhou e disse assim, está na hora de eu colocar, literalmente, tá, irmãos? Está na hora de eu colocar os meus pés sobre esse mundo que eu criei. Está na hora. Plenitude. A ideia da palavra plenitude é completou. Chegou o tempo. Está na hora.
alguns comentaristas, de tudo que eu li, eles dizem o seguinte, juntei todo mundo e disse isso aqui. Plenitude do tempo, isto é, ele entrou no cenário da história humana no tempo pré-determinado por ele. Deus, na sua soberania, olhou para o mundo, mais ou menos 2000 anos atrás, e disse, vou chegar aí. Eu vou colocar os meus pés aí. Pastor, mas eu ainda não entendi o que é que isso tem a ver com soberania. Pronto, você vai entender agora. Por que a palavra plenitude? Ele podia colocar só assim. Eu enviei o meu filho e até datar, né? Como a gente encontra algumas datas no livro de Atos. No dia, né, que fulano de tal governava o Senhor, tal, aí a gente situa mais ou menos a época. Ele podia ter feito aqui, no dia do rei tal, situar uma época. Mas ele fez questão de colocar a palavra plenitude. A ideia é que Deus, ele trabalha pensando, embora que ele não viva na categoria de tempo que nós vivemos. Para nós tem segundo, tem minuto, tem milésimo, tem hora, né? Deus é atemporal. Mas Deus, para que a gente entenda a ação dele, como é que ele se relaciona com o mundo, ele usou, inspirando Paulo, a palavra plenitude, em dizer assim, foi exatamente na hora que eu quis. Quando eu disse, vai ser assim, vai ser, e é um dia que entra a soberania. A soberania entra, meus irmãos, em Deus preparando o mundo. Essa palavra plenitude é dizer, Deus preparou o mundo para que, de fato, ele viesse como Jesus, para nascer. Ele preparou o mundo. Exatamente o mundo. A história da igreja, ela vem, Antigo Testamento, quando chega naquele período que as pessoas chamam de interbíblico, os 400 anos, que não se levanta nenhum profeta, não é? O último foi Malaquias, do Antigo Testamento, alguns dizem. Mas, na verdade, foi João Batista, o último profeta. E alguns dizem que foi o próprio Jesus chegando. Mas o ponto é, o que aconteceu nesses 400 anos? A gente estuda na história que alguns impérios se levantaram. O Império Persa, o Império Grego, aí o Império Romano. Em especial, todas as vezes que alguém vai olhar para a história, toca em Gálatas capítulo 4, para entender essa plenitude. Nada mais era, simplesmente isso. Os judeus estavam já prontos e preparados para oferecer aquilo que nós conhecemos hoje como Escritura. O Senhor disse, depois de tudo, está aqui, a gente entende o seguinte, o Senhor disse, eu só vou mandar o meu filho quando tiver uma escritura, algo onde eu possa ancorar. Porque toda a escritura do Antigo Testamento apontava para esse dia. Não dizia literalmente qual seria o dia, mas dizia que viria. Lá em Gênesis 3,15, olha o que está escrito, ó, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, olha o que está escrito. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A inimizade aqui está prometendo que vai nascer um dessa mulher que vai entrar em conflito, em guerra com Satanás, a serpente que fez Eva e Adão cair. É isso que Paulo está dizendo. Vai chegar. Então, Jesus, Deus soberano, ele diz, quando a escritura do Antigo Testamento estiver fechadinha, é a hora de eu mandar. Aí tem a participação dos judeus. E ele diz, mas para que o evangelho que vai vir, a boa nova, que vai vir com esse meu filho, que é o próprio pai, né, se fazendo homem, para que de fato eu tenha bom êxito, eu vou precisar dos gregos. Foi o que os gregos fizeram? Deram a língua grega. Para facilitar, tanto que o Novo Testamento, ele foi dado no grego. E os romanos? O Império Romano, que conquistou todo ali o Mediterrâneo.
Eles organizaram, fizeram estradas, eles colocaram leis, organizaram, porque ali era uma guerra. Era uma barbárie ali, todo mundo brigando ali por poder. Quando Jesus vem, a plenitude dos tempos está dizendo isso. Tem uma religião já se destacando, que é o judaísmo, no meio de tanta religião pagã que existia. Tem uma língua onde todo mundo consegue se entender, é como se fosse o inglês hoje. Todo mundo consegue se entender. E tem um povo que pôs ordem, que era chamada Pax Romana, a paz romana. Foi a plenitude do tempo, foi o tempo certo. Que Deus disse, agora eu vou encarnar. Agora eu vou tocar esse mundo podre, caído. Eu vou trazer salvação. Aí perceba que não tem nada de pensamento de alguma pessoa. O mundo estava sendo o mundo ali, ó, rodando, e Deus trabalhando. O que é que o Natal, qual é o propósito do Natal? É demonstrar que Deus é soberano. Então, todas as vezes que você for comemorar o Natal, independente da situação que você esteja passando, perdeu um ente querido, tem alguém enfermo, perdeu o emprego, pense nas piores desgraças do mundo. O senso de soberania de Deus, pode ter certeza, vai trazer segurança e paz para você. Deveria trazer segurança e paz para você, em saber que todas essas coisas, por mais difíceis que sejam de viver, por mais horríveis que se possa imaginar acontecer com a gente, não está fora do controle do Senhor. Deus tem essa plenitude aqui dá a ideia, meus irmãos, que Deus tem um controle nos mínimos detalhes. Esses impérios aqui, o romano, o grego, eles não estavam conectados com Deus e dizer, eu vou fazer a vontade de Deus. Eles estavam fazendo tudo o que fizeram, colocando a sua língua, os gregos, como a oficial, os romanos estabelecendo as leis, organizando, fazendo as vias, né, para que as pessoas pudessem se dirigir de um local para o outro com mais facilidade. Eles não estavam pensando em Deus, mas Deus estava os usando. É Deus agindo na história do mundo, não só na história da igreja. O nascimento de Jesus não foi exclusivamente para a igreja, a religião, mas foi para o mundo. Para o mundo olhar e dizer, tem um soberano que comanda essas coisas. Eles reconhecendo ou não, isso não é o ponto. O fato é que Deus é soberano. E com todas essas facilitações, foi dado a oportunidade para que a soberania de Deus fosse demonstrada. Foi só isso? Soberania de Deus? É só a soberania de Deus que é o propósito do Natal? Não. A graça de Deus também. Onde é que a gente vê a graça de Deus? Está aí, ó. A continuação do verso 4, que eu chamo de a parte B. Vou ler a parte A e a parte B. A parte A, mas quando chegou a plenitude do tempo, estava tudo beleza, é agora, eu tenho uma língua para facilitar, eu tenho uma estrutura de lei e estradas para facilitar a divulgação da boa nova que eu vou trazer para esse mundo. Eu tenho já uma religião, o judaísmo, com a minha palavra já fechadinha. Eu vou chegar. E aí vem a graça. O que é a graça? É o Cristo nascendo. Olha aí, ó. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Aí ele diz duas coisas aqui interessantíssimas, que mostram a graça dele aqui, ó. Duas palavras que se repetem aí, ó. Deus enviou o seu Filho, ó, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Pense em graça aqui, meus irmãos. Para que Jesus nasceu? Primeiro, para mostrar que Deus é soberano. Ele tem o controle da história. Ele preparou o mundo para isso. Segundo, porque ele é gracioso. Ele mandou o seu filho. E quando ele diz nascido de mulher, ele está querendo dizer que ele se fez homem. Eu já comentei com os irmãos aqui em outros sermões. E também quando dei a história da igreja aqui para os irmãos no EBD muito antiga. Que eu dei aqui. Há um debate na história em dizer aonde começa e aonde termina a divindade de Deus e a humanidade de Deus.
Esse texto e outros vai dizer, ou melhor dizendo, não vai querer dizer a resposta para essa pergunta. O que a gente entende é que Jesus é Deus e Jesus foi homem. 100% homem e 100% Deus. Quando Paulo diz isso aqui, nascido de mulher, ele está querendo dizer, ele foi homem. E outros locais, para dizer que o Senhor sofreu, como Hebreus vai dizer, todas as tentações possíveis para um ser humano. Todas. Para dizer que ele não foi só salvador de cada um daqueles que creu nele, para mandar para o céu, salvar da ira de Deus. Ele foi salvador também, está sendo salvador para os pecados que acontecem aqui. Que a lei, por isso que ele diz, nascido sob a lei, para dizer que a lei ele cumpriu, que homem nenhum cumpriu. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, ó, ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus, porque ele nasceu sob a lei, é um judeu, a lei estava sobre ele. E tudo que a lei dizia, nenhum homem conseguia cumprir. Por isso que em alguns momentos, Jesus no seu ministério, ele olhava para os judeus e dizia, seus hipócritas, filhos do diabo, porque eles achavam que cumpria a lei. O único que cumpriu a lei foi Deus, na pessoa de Cristo. Por isso que em Coríntios, se não me engano, em Romanos, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu tudo que a lei dizia, que a gente, em hipótese alguma, consegue cumprir. Não roube. Jesus não roubou. A gente já roubou. Eu já roubei. Americana, roubar chocolate. É roubo, irmãos. Vocês estão rindo, mas é roubo, viu? A minha mulher também roubava lá. Não era só eu, não. Algum de vocês já roubou apontador? Já roubou caneta? Quando você pega a caneta do irmão e não devolve? Roubou, furtou. É ladrão. Não tem pra onde correr, não. Tô falando sério, irmãos. Não tem diferença, não. Ladrão é ladrão. Não, mas eu não fiz conscientemente. Não tem isso, não. É ladrão. Não adulterarás. Eu nunca adulterei. Ô, mentira. Já olhou para uma mulher? Já olhou para um homem? Pelo menos uma vez na vida você já fez isso. Adulterou. Pode puxar. Se a gente não fez literalmente, internamente na mente, e a Bíblia vai dizer que se fez aqui, né? Aquela tão famosa, não pode assassinar, matar o irmão. Ah, eu nunca matei, mas aí o que é que o Senhor diz? Se você odiar o irmão, você é assassino. Então pronto, todo mundo aqui quebra. Mas Cristo não. Aí, olha o que o texto está dizendo. Deus é soberano, Ele é gracioso, Ele mandou, Ele se fez homem, nascido de mulher. Ele não veio à existência quando nasceu, ele já existia. Colossenses vai dizer isso, né? Ele é e tal. Ele já existia. Mas veja, meus irmãos, que graça maravilhosa. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus, irmãos. O Todo-Poderoso. O Deus que sempre existiu. Entendeu? Que criou tudo. E que tem o seu poder sendo manifestado a todo momento. Agora, nesse momento, estão nascendo várias crianças. Que coisa fantástica. É o nascimento, meus irmãos. Uma mulher parir um filho é uma coisa fantástica. É Deus ali, é Deus ali. Os médicos estão ali só mesmo para ajudar. Quem faz o negócio mesmo é Deus. Entendeu? Não desmerecendo, pessoal, tá? Mas é Deus que está fazendo. Entendeu? Que dá sabedoria, dá inteligência e tal. Você acorda todo dia, está lá o sol. Às vezes, quando deu uma chuvazinha, é Deus aí, ó. Deus soberano. É esse Deus, meus irmãos. Olha para essa nação imunda. Esse mundo imundo, caído desde Adão, como diz Romanos. Não tem um justo sequer. Todos se extraviaram. Aí ele diz, agora eu vou chegar. Eu vou me fazer homem. E vou ficar debaixo da lei, mas eu vou cumprir a lei por você. Olha que graça fantástica, meus irmãos. Nasce de mulher para sofrer. A Bíblia fala pouco, né, assim, de Jesus. Fala do nascimento dele, aí dá um saltozinho, fala quando ele está ali com 12 anos, que ele vai lá, né, para fazer todo o ritual, né, do judaísmo. Aí depois dá um salto,
Aí ele já aparece com 30 anos. Aí 3 anos do ministério dele ele morre. Né? Ele morre, Jesus. Mas de fato, ele sofreu, porque ele mesmo diz isso. Ele mostra pânico, pavor da ira do pai, quando está lá no Getsêmani. Ele chora, né? Ele derrama suor, gotas de sangue. Ele suplica, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não era a cruz que ele estava com medo, era a ira de Deus sobre a cabeça dele. De todos os pecados do mundo. Pecados do passado, do presente e do futuro. Ou seja, se alguém crê em Cristo hoje, né, o pecado dele do passado, esse nascimento aqui, e esse que nasceu de mulher, sob a lei, ele morreu, né, porque a lei o matou, a lei o condenou, mas ele ressuscitou porque ele não era simplesmente um homem, ele era Deus. E tinha que ser Deus, não podia ser um homem para morrer por nós, tinha que ser Deus, entendeu? E ele, ainda hoje, esse nascimento, ou seja, essa soberania de Deus, essa graça de Deus está disponível. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, todo o sacrifício de Cristo na cruz está sobre ele. Isso nada mais é do que o nosso terceiro ponto. Qual é o propósito do Natal? Eu enxergar que Deus é soberano nas minhas elucubrações. Que Deus demonstra a sua soberania. Qual é o propósito do Natal? É Deus manifestar a sua graça. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu vim resolver o problema de vocês. A lei, qual era o contexto imediato? A lei estava cuidando de vocês. E a lei tornava vocês imaturos, crianças. Vocês não conseguiam superar a lei. Vocês não conseguiam amadurecer com relação à lei. Toda vez que você chegava para a lei e dizia, qual é a minha nota? A lei dizia, 0. Você quebrou isso aqui. Oxa, vou estudar mais, vou me preparar mais. Aí quando você chegava diante da lei, a lei dizia, reprovado de novo. Repetente, 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 repetente. Eterna criança. Tipo aquele cara que cresceu, está de idade, e as crianças tudo pequenininhas. Por que você ainda está aqui? Eu não consigo passar. Não amadurece. Aí Jesus vem, cumpre a lei, morre por você, entra em você, o Espírito dele. Aí quando você chega diante da lei, aí a lei olha assim, opa, não é mais você, né? Espera aí, tem alguém aí. Então passou, aprovado. E o que é isso? O que é que o Natal é? Soberania de Deus, graça de Deus e livramento. É o que o verso 5 diz, ó. Olha aí. Livramento que traz um bônus. Olha aí, ó, verso 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Para, dá a ideia de um propósito, né? Para. Então, Natal para mim é um Deus soberano que planejou tudo e planeja tudo. Natal para mim é a graça de Deus se ter feito homem, a graça de Deus que cumpriu toda a lei em meu lugar, e o propósito do Natal é me livrar. O para resgatar. Resgatar aí é a ideia de você pagar um preço por alguém. É o linguajar de escravo, né? Nos tempos antigos era assim, a pessoa chegava e dizia, quanto é? Olhava os dentes, pegava aqui. As mulheres olhavam, né? Se ia ser uma boa que engravidar, né? Se eu pago. Aí tinha alguns que comprava, né? Mas para dar liberdade. Não era para usá-los, mas era para dar liberdade. É isso que o texto está dizendo. A lei nos matava, a lei nos escravizava, a lei tinha um poder sobre nós, estava preso a ela. Aí Jesus, na pessoa de Deus, mostrando a sua soberania, a sua graça, mostra o poder da sua soberania, o poder da sua graça em nos livrar. E a ideia do livramento está aqui nessa palavra, resgatar os que estavam onde? Sobre a lei. A lei aqui, entenda, o pecado. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, se não fosse a lei mostrar o meu pecado, eu não recorreria a Cristo. Aí eu vou fazer um paralelo aqui com a dor. Não é? O que leva a gente para buscar a cura, a ir atrás de um médico,
é a dor. Se a gente não tivesse dor, a gente não ia. E eu vou dizer mais, tem gente que ainda com dor, se ela é suportável, vai aguentando. Aí não vai, não. Aí quando a dor chega no limite, aí a pessoa vai. Não tem aquela doença? Os irmãos me ajudam aí, que fica, não consegue, você não sente o negócio aqui? Você aperta aqui, você não sente? Hanseníase, é isso? Hanseníase. Fica aqui. Aí tem alguns depoimentos de pessoas que está fazendo aqui a comida, aí troca a panela para outro canto, aí fica conversando, e o fogo aqui, ó, pegando. Aí quando ela vai olhar, está só o osso. Por que isso aconteceu? Porque ela não sentia dor. Se ela sentisse dor, na primeira chamuscada, ela já tirava a mão. Epa! A lei era isso. A lei era o pecado. E o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem na prática do pecado vão morrer. Vão morrer. Literalmente. E vão morrer espiritualmente. Não tem jeito. Mas aí Deus, soberano, um dia ele pensou, vou mandar, eu vou me fazer homem e vou resolver essa parada. Eu vou livrar aqueles que creem em mim. Aqueles que reconhecem de fato. Se continuar assim, vão morrer. Fisicamente e espiritualmente. Eu vou resgatar. Perceba, irmãos. Natal, na verdade, quem recebe o maior presente do Natal são aqueles que creem no Filho. São aqueles que creem em Jesus Cristo. Sabe? Aí nessa percepção, na minha cabeça, se a gente fosse comemorar mesmo o Natal, o aniversário de Jesus, não era para a gente levar presente. Não era para trocar presente uns com os outros. Era para a gente agradecer o grande presente que Ele nos deu. Era para a gente chegar no aniversariante, no dia do aniversário, com o aniversariante, e cultuá-lo. Daí, meus irmãos, a importância da gente cultuar Deus. E todas as vezes que a gente cultua no domingo, na quarta, seja na EBD, seja em qualquer evento corporativo, meus irmãos, é nós celebrando o nascimento e a morte de Jesus. Não precisa chegar 25 de dezembro para a gente lembrar disso. Quarta-feira que vem, domingo que vem, você tem que vir com essa perspectiva. Eu vou louvar a Deus porque Ele é soberano. Eu vou louvar a Deus porque Ele é gracioso. Eu vou louvar a Deus por a sua soberania, pela sua graça que me alcançou e me livrou. E não só me livrou, me tornou. Me tornou o quê? Olha aí, ó, o que o texto vai terminar dizendo? Ó. A fim é a mesma palavra de para. Mostra propósito, certo? Podia ser traduzido para. Certo? Vou ler de novo o verso 5. Ó. Para resgatar os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Podia ser traduzido assim. Certo? Então, a soberania de Deus, a graça de Deus, ela tem um propósito, ela tem um fim. É nos salvar das garras do pecado. Nos libertar do aprisionamento do pecado. É aquela ideia de chegar diante da lei, a lei dizer, você está reprovado. Aí você diz assim, estou não. Cristo me libertou dessa acusação. Como diz Romanos capítulo 8, não há nenhuma acusação mais para aqueles que creem em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora eu não sou mais escravo, eu sou filho. Filho, aí ó, adoção, a ideia de filho. Não é ó? Adoção de filhos. Olha aí, irmãos. Deus nos redime e nos adota. Agora presta atenção. A palavra adoção aqui, não entenda como a gente entende aqui. Normalmente a gente entende adoção, normalmente, o nosso contexto, é pensar numa criança pequenininha. Assim como o Levi, né? Como a Bianca. Uma criança pequenininha, adoção. Aqui não. Aqui é a adoção de uma pessoa já madura. De uma pessoa já madura, que quando recebe essa adoção, automaticamente ele deixa de ser criança, verso 1, verso 2, verso 3, e ele passa a ser um adulto, e agora ele tem direito, por ser filho, é a nossa conclusão, o que o verso 6 e 7 vai dizer. Olha aí, meus irmãos, que maravilha. E porque vocês são filhos, ele vai usar o mesmo verbo, ó, Deus enviou Jesus, nascido de mulher sob a lei, enviou para quem? Para esse filho. Olha aí o que ele enviou.
o Espírito de seu Filho. Perceba aqui Paulo pintando um quadro da Trindade, o Deus soberano, o Jesus gracioso e o Espírito Santo santificador. Olha o que é que o Natal representa. Olha o propósito do Natal, meus irmãos. Mostrar a soberania de Deus, mostrar a graça de Deus, mostrar o livramento de Deus e assim dizer que nós somos beneficiados em ser chamados de filhos, temos o seu Espírito Santo. Para aí, olha o que é que o texto vai dizer. Que clama Abba Pai, a ideia de intimidade, relacionamento. Um ímpio não pode orar a Deus. Não, pastor, mas eu já vi ímpio orando a Deus. Ele está orando a Deus com D minúsculo. Para orar o Deus verdadeiro tem que ser filho dele. E só é filho dele aquele que reconhece os seus pecados. Que chama Abba Pai. Assim, verso 7. Você já não é mais escravo, porém filho. Ele ratifica. Filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olhe quando a gente não entende o sentido, o propósito do Natal, como a gente fica querendo se alegrar com bônus quando a gente já tem o presente maior. Comparando, é como você, e eu não estou mandando você jogar, tá? É como se você tivesse ganhado na Mega Sena acumulada, parece que é 450 milhões aí, está acumulado aí. Os irmãos não estão jogando não, né? Não jogue, porque crente não joga, certo? Mas é como você tivesse ganho esses 450 milhões e tivesse fazendo um plano. Senhor, me dá uma casinha popular. Pode ser lá em Maranguape. Tem alguém que mora em Maranguape aqui? Pode ser lá em Maranguape. Você tendo na sua conta 450 milhões. É o que crente faz quando não entende o propósito do Natal. Você já tem herança. Meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E Colossenses diz que ele é dono de tudo. E aqui está dizendo para nós que nós somos irmãos de Jesus agora. Ele é Salvador, nós somos filhos, ao mesmo tempo somos irmãos. Em outros locais vai dizer. E que a gente tem herança. Tem gente que se gaba, né? Pai fulano, rapaz, tá com a vida ganha. O pai dele é dono disso, daquilo. Não precisa nem trabalhar se ele não quiser. Já ouvi gente dizer assim, os filhos do Messi. Esses meninos aí estão com a vida ganha. Esses aí, eles podem não querer trabalhar, aí eles crescerem, casar, ter filho, ter neto, e nenhum trabalhar, que não acaba com a fortuna do Messi. Já disseram isso com o Ronaldinho, já disseram isso com o Neymar. E aqui a Bíblia está dizendo que a gente tem a herança, a gente vai herdar. Aí tu está preocupado, ó, com amanhã. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Lembre-se, aqui o ponto é perder o senso de soberania. Não é que você não vai fazer plano. Eu li Provérbios. O homem tem que fazer plano, tem, não é pensar. Isso é responsabilidade. Mas ele não pode pensar fora dessa perspectiva de soberania de Deus. Todo dia a gente tem os seus planos frustrados. Você já deve ter assistido aí vários reportagens aí de pessoas, fulano de tal, estudou tanto, se formou. Agora, esses dias, eu vi de um soldado da polícia que matou a esposa, a ex-esposa, grávida, e saiu de lá, foi direto para o quartel, ele entra, irmãos, viram isso? Ele entra dentro do quartel, passa na portaria, entra numa sala, aleatoriamente, chega lá e mete bala. Pá, 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 pá. Na hora ali, ele matou um na hora, depois o outro morreu. O que ele matou na hora, ele tinha acabado de receber uma promoção um dia anterior. Tenente. O cara morreu no outro dia. Não desmerecendo a dor da família, mas ele pode ter falado várias palavras, alguém ter dito para ele, olha, esse é só o começo. Amanhã você vai ser coronel, major. Aí tá, morreu. E tem crente que está vivendo a vida assim. É isso que liga a gente ao legalismo, que é um estilo de vida, é os rudimentos do mundo, que fala no contexto aqui do verso 1 ao 3, que Paulo fala, repete esses rudimentos do mundo lá em Colossenses capítulo 2. Meus irmãos, com a graça de Deus, adentre
o ano 2023 com essa perspectiva. Comemore o nascimento de Jesus todos os dias. Em que sentido? Exaltando a soberania de Deus, sendo grato pela sua graça manifestada e sendo grato não só pela demonstração da sua soberania, pela manifestação da sua graça, mas pela realização do livramento que o Senhor já fez, já livrou. Não se esqueça de Romanos, não é? Que ele diz: aqueles que eu chamei, que eu justifiquei, eu glorifiquei. A vitória, nesse sentido aqui, já está garantida. O que eu preciso é me alinhar à vontade de Deus. Encerrando aqui meu sermão, concluindo, eu vou dizer o seguinte: o nascimento de Jesus foi e é. Foi para aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, e é, e sempre será, até Ele voltar. A solução para a queda do mundo. Quando você olha para o nascimento de Jesus, você tem que atrelar a morte. Foi para resolver o problema do mundo. O mundo caiu. Todos caíram. Romanos 3, todos caíram. Não tem um justo sequer. Não tem. Não tem ninguém melhor do que o outro. Todos pecaram. E como o texto vai dizer, destituídos estão da glória de Deus. É queda. Mas o nascimento de Jesus foi salvação para aqueles que caíram. É salvação para aqueles que estão caídos. Só tem que se arrepender. Você não tem que olhar para a sua vida e dizer, eu vou consertar. Você não é soberano da sua vida. Não, mas eu não posso agora. Primeiro eu tenho que consertar isso aqui. Aí depois eu vou me entregar a Jesus. Você não é soberano da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos na sua vida aí. Ou o que já está acontecendo aí dentro de você. Você nem sabe. Deus sabe. O que você tem que fazer é reconhecer. Eu não sou soberano da minha vida. Por mais que eu planeje, por mais que eu seja organizado, por mais que eu queira, dessa maneira, me sentir estabilizado, não. Deus é soberano. Terceira coisa. O nascimento de Jesus é redenção, meus irmãos. Alguém pagou um preço caro. A salvação é grátis. É 0,800. É pela graça. Mas isso não quer dizer que ela não custou. Ela custou um preço altíssimo. A vida do Filho. A vida do Filho. Olha o que é que Romanos vai dizer. Ó. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ó. Presta atenção. Romanos capítulo 8. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Ó. Isso aqui é para quebrantar nossos corações. Nos levar sempre ao arrependimento. Verso 21 do capítulo 8. 31, melhor dizendo. 31. Que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Que coisas? É o que está escrito no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso quer dizer que aquele que salvou vai garantir a sua salvação até o fim. Você vai chegar até o fim. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Aí são estas coisas, ele diz, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 31. Aí vem o nosso texto que faz link com o que eu acabei de dizer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Hã? Se Deus me salvou, será que Ele não vai ter a soberania, que é o seu poder de controle de ação no mundo? Será que Ele vai deixar de ter graça por mim? Será que Ele vai deixar de me livrar das situações adversas sobre a minha vida? Jamais. É o argumento do maior para o menor. Se Ele deu o seu próprio filho, aí tu está preocupado com o quê, crente? Que desespero é esse? Diz, ai meu Deus, isso aqui, se eu não fizer isso aqui, eu estou ferrado. Você está ferrado se você esquecer
que Deus é soberano, que Deus é gracioso e que Ele é o único que tem poder para lhe livrar. E Ele já lhe livrou de um mal maior se você confessou a Ele. Livrou da ira do próprio Pai. Se Ele te livrou do teu maior inimigo, que era Deus, ou continua sendo Deus, se Ele te livrou disso, qual é a tua preocupação? Descansa. Eu vou dizer para os irmãos, nós estamos vendo tempos difíceis. O país está de um jeito que nunca na história ficou. E eu digo para os irmãos, já disse para alguns aqui em off, se eu não tivesse senso de soberania de Deus, e soberania que é um Deus gracioso, e que um Deus gracioso nos livra, nem que a morte chegue, porque Ele venceu a morte. Meus irmãos, eu estava como muitos já estão, tão desesperado que perderam o casamento, perderam o emprego, perderam a empresa, porque querem fazer justiça do seu jeito, da sua maneira. Ou seja, querem ser senhores da sua vida, do tempo. Eles querem dizer qual é o tempo de derrubar. Eles querem dizer qual é o tempo de matar. Nós lemos Eclesiastes. Salomão, o homem mais sábio do mundo, entendeu. Por mais que a gente queira agir, Deus é quem é o Senhor do tempo. Repito, se eu não tivesse esse senso, e se você não tivesse senso de soberania, você vai se desesperar. Se Deus, dentro dos planos de Deus, 2023, voltar um vírus mais poderoso do que aquele que nos visitou, se você não tiver senso de soberania de Deus, você vai se desesperar. Como muitos desesperaram com o vírus passado e cometeram suicídio porque perderam o emprego, porque viu a sua empresa fechar. E aí viu, né, a sua estabilidade ir para água abaixo. Mas se você tem um senso de um Deus soberano, gracioso, um Deus que livra, meus irmãos, nós vamos passar pelas dores e sofrimentos com maturidade, com perseverança. Não tem como perseverar em meio da alegria, em meio da bonança. A palavra perseverança, ela sempre está ligada a sofrimento. E eu preciso, no meio do sofrimento, lembrar quem Deus é. E quando eu olho para o nascimento de Jesus, é isso que eu vejo. E eu acho que é isso que Paulo queria que eles vissem. Vocês não precisam tentar viver segundo a força de vocês. Vivam segundo a força que Deus, o Deus soberano, o Deus gracioso, o Deus que liberta, tem para cada um de vocês. E se o nascimento de Jesus é a solução para a queda, é a salvação para aqueles que caíram, é a redenção, o pagamento de uma dívida impagável, que eu e você não pagaremos a Deus, não é Satanás. É também a consumação, é a promessa de vitória certa, Romanos, capítulo 8. É só você ler todo ele. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Dito isto, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E nós, como Igreja Bíblica Monte Sião, vamos agradecer a Deus por sua soberania, por sua graça, por seu livramento. Se você, de algum tempo para cá, tem vivido uma vida de falta de perseverança, de desânimo, pensamento de desistir, não vale a pena, não vale a pena, que hoje o Espírito Santo de Deus tenha feito você ser renovado com essas perspectivas. Lembre do nosso texto aqui, tá, irmãos? De Gálatas. Lembre aqui. O verso 7 e o verso 6 e o verso 7. Que nos diz que Ele nos deu o seu Espírito Santo e nós somos herdeiros. Herdeiros da sua herança. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração. E esse Espírito clamava: Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Se você ainda não confessou a Cristo, confesse. Nós terminamos Joel aqui e vai chegar o dia que não vai ser mais o dia para confessar. Vai ser o dia só para reconhecer. Só para reconhecer. E a ilustração que vem em minha mente é que tem coisas que acontecem nesse mundo aqui que nós somos insensíveis até acontecer com a gente. Eu já dei essa ilustração em outros contextos, mas vou dar hoje de novo.
Se você observar aqui a nossa estrutura física, a gente não tem subida para cadeirante. A gente não tem um banheiro apropriado para um cadeirante. E a gente, passando e entrando, isso não é preocupação para a gente. Ninguém, depois de um culto, como por exemplo hoje, talvez hoje você pense, né, que eu estou falando isso. Mas domingo passado, terminou o culto, você chegou em casa, aí a sua esposa colocou a sua janta maravilhosa, aí você disse, perdi o apetite. Por quê? Porque eu fiquei lembrando assim, se eu fosse cadeirante, como é que eu ia adentrar o culto ali? Como é que eu ia usar o banheiro? Ah, isso me fez perder a fome. Aconteceu com você? Não. Porque não é realidade para você. Não é? Até que um dia isso aconteça, Deus o livre, não desejo para ninguém. Aí você vai começar a enxergar. Onde você for, você vai olhar para a sua rua e dizer, não tem acessibilidade. Meus irmãos, assim é para aqueles que não consideram que Deus é um Deus de justiça, que num dia ele vai chegar e vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito. Você não considera isso, aí vive a sua vida soberanamente sobre os seus cuidados, você planeja, você executa, né, e você faz no seu braço. Mas há duas maneiras para a volta de Jesus. A triunfante, que nós vimos lá Joel dizer, ele vai vir assim, vai ser o grande dia D, e a morte. Esses dias eu estava vendo no Instagram, apareceu lá, morte súbita. Estava lá uma jovem de 28 anos, em pé numa academia, quando de repente ela, puf, caiu, morreu. Pá, morreu. Acabou a soberania, acabou a graça, acabou o livramento. A graça, o livramento, a soberania de Deus, ela está disponível hoje para salvar. Que o Senhor fale aos nossos corações. De repente você está aqui na igreja há muito tempo, faz parte do hall de membros, mas de fato você não confessou a Cristo. O faça. A igreja é importantíssima, mas a igreja não salva. Quem salva é esse Deus aqui que eu expus para os irmãos. Um Deus que é soberano, um Deus que se fez homem, e se fez homem com o propósito gracioso de livrar, de resgatar aqueles que creem no seu nome. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo João, o último versículo, 36, se não me engano, vai dizer, aqueles que não creem no Filho, a ira de Deus permanece sobre a sua cabeça. Ira de Deus é juízo. Queira ter qualquer pessoa como seu inimigo, mas não queira ter Deus como seu inimigo. Como diz Mateus, a única coisa que um inimigo humano pode fazer é matar você. Mas Deus, além de matar, pode pegar a sua alma e jogar no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos gratos por todas as maravilhas do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelo propósito do teu nascimento. Demonstrar a tua soberania, Senhor, para cada um de nós, todos os dias. Manifestar a tua graça através de Cristo. E mostrar, demonstrar a tua obra realizada na cruz, nos trazendo livramento de uma vez por todas. Ainda não fomos livres da presença do pecado, mas já libertos do poder do pecado. Te dou graças por isso, Senhor, que a tua igreja, em todos os locais do mundo, sempre seja lembrada que tu és soberano, que tu és gracioso, tu és um Deus libertador. Te dou graças, Senhor. Abençoa essa nossa última semana. E já te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, de bom e de ruim que aconteceu. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és soberano. E como nós lemos na tua palavra hoje, em Eclesiastes, que tu és o Deus do tempo. Tu és o Deus que controla o tempo. Tu és o Deus da história da humanidade. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sentem aí para dar...